Hoje de manhã lá o John, não sei, o John alguma coisa lá. Vamos orar, repita comigo. E Senhor Jesus, daí tinha um tradutor, era para falar Senhor Jesus, e tava o Gustavo, Jesus. Oh glory, oh glory. Aí eu falei, é para imitar, falar o tradutor, não o cara em inglês, cara, tu não sabe falar inglês. Ah, mas foi uma benção, né? Guardar na primeira hora já, num culto, ouvindo a palavra, isso é muito bom. Mas, vamos à mensagem de hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse. Ai, Jesus, Apocalipse, ai Deus. Calma, fica tranquilo. Deus vai falar contigo nessa noite. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 20. Eu tinha falado para o pastor, não estou conseguindo colocar a palavra em ordem, não estou conseguindo desenvolver o texto. Ele, calma, qual é o texto? Está aqui, ó. E ele, ai, mas esse aqui. Esse aqui também esse texto aqui é difícil mesmo. Calma que Deus vai te dar o desenrolar da palavra. Livro de Apocalipse 22, 20, quero ler com vocês, está ali, ó. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda a certeza: venho rapidamente. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. O objetivo é que você saia hoje dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata, ela tem 3 significados. E o primeiro dele é: o Senhor veio. E o segundo é: o Senhor virá. E o terceiro significado é uma forma de exclamação: ora vem, Senhor Jesus. Então o que o apóstolo João está dizendo é: o Senhor veio, o Senhor virá. E ele afirma o que ele quer dizer realmente com o Maranata. Não é no passado e nem tampouco no presente, mas ele está exclamando: ora vem. O meu desejo é que Jesus venha. Esse é a ênfase que ele quer dar nesse versículo. Livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. A Bíblia vai dizer que ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um pescador. Os estudiosos afirmam que ele era um dos discípulos de João o Batista. Muito provavelmente um daqueles que deixou João Batista junto com André e foi até Jesus. João Batista era aquele, lembra? Que vinha pregando: arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? A palavra de João Batista era dura, mas era uma palavra que levava a Cristo. Quando alguém perguntava para ele: por acaso tu é o Cristo? Ele respondia: não, eu não sou. Tu é algum dos profetas? Não, eu não sou. Tu és Elias? Não sou. Então o que tu dizes de tu mesmo? E ele, recitando o profeta de Isaías, ele disse: eu sou apenas a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aleluia. A mensagem de João Batista apontava para Cristo. E quando perguntavam para ele: tu és a estrela? Tu és o autor principal da tua mensagem? Não. Ele respondia: não sou. Importa que eu diminua e que ele cresça. Então eu te digo, meu irmão, cuidado com igrejas, com mensagens que exaltam o próprio homem,
lugares onde a mensagem é pregada simplesmente para emocionar o teu coração, simplesmente para massagear o teu ego. Vale muito mais uma mensagem dura, mas que te leva para Cristo, do que uma mensagem que massageia o teu ego e te faz continuar na vida que tu está levando. Vale muito mais uma mensagem dura e pesada muitas vezes, mas que vai te levar, vai te conduzir para Cristo, do que uma mensagem que não te confronta e que te faz continuar na vida sem uma vida de transformação. A palavra, ela vem nos confrontar. Confrontar nós mesmos. Não é eu confrontar você, não, é a palavra que confronta a mim, a palavra confronta você e nos faz pensar do modo de viver que a gente está levando. Uma igreja verdadeira é uma igreja que exalta a Cristo, que coloca a Cristo no centro das atenções, que faz com que o povo adore a Deus. Você notou quando o pastor Márcio começou o culto e disse assim, ó, a igreja não pode ser levada simplesmente por som dos instrumentos, não. Cristo está aqui e você tem que adorá-lo. Hoje você veio para cultuá-lo. Isso é a intenção do profeta verdadeiro, do servo verdadeiro, do homem de Deus. Levar o povo, levar a igreja a Cristo. Porque a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é dos obreiros, a igreja é de Cristo. A tua vida é de Cristo. Foi Cristo que te deu a vida, foi Cristo que te gerou, foi Cristo que te escolheu. E João Batista dizia: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. E na verdade, eu só batizo com água, mas no meio de vós tem um a quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim. Na verdade ele já existia antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha na sua direção, e ele olha para Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai afirmar que Jesus veio na sua direção, querendo ser batizado, e ele diz: eu necessito de ti, vem tu a mim. E Cristo fala: não, tem que ser assim. E ele ainda afirma que quando Cristo foi batizado, desceu o Espírito Santo do céu em formato de uma pomba e repousou sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando os discípulos de João Batista, que acompanhavam, que estavam dando crédito à mensagem, porque hoje em dia é assim, irmãos, aparece alguém pregando, falando, mas quando a mensagem é muito dura, a verdade muitas vezes dói, e muitos viram as costas. Mas os discípulos que estavam dando crédito à palavra e ouviram o que João estava dizendo a respeito de Cristo, eles deixaram João e começaram a seguir a Cristo. E João não ficou com ciúmezinho, João não ficou com inveja, até porque a intenção dele era levar as pessoas a Cristo. E a Bíblia vai dizer então que eles foram até a casa de Jesus, e alguns dias depois Jesus estava passando pelo mar da Galileia, e Jesus chama eles: vem, me segue. E eles começam a seguir a Jesus. Vale lembrar que naquele tempo Israel estava sob o domínio de Roma, debaixo de muitos impostos. Se tu tivesse terras, tu tinha que trabalhar e produzir, tu tinha que pagar os impostos. Se tu não pagasse os impostos,
as tuas terras eram tomadas. Se tu fosse pescador e tivesse um barco e tu não pagasse os teus impostos, o teu barco era tomado. E se tu não tivesse mais o barco, a tua casa era tomada e tu tinha que ir trabalhar para uma outra pessoa e tu tinha que pagar, porque não tinha uma opção. Roma estava no controle de tudo. E a Bíblia vai dizer que eles estão aguardando o Messias, alguém que fosse remir o seu povo, alguém que fosse livrar, alguém que fosse libertar o povo de Israel, que é o povo escolhido. E eles estavam esperando alguém que viesse libertar Israel de todas as suas opressões. E agora aparece Filipe dizendo para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. Eles estavam debaixo de opressão, debaixo de um domínio de um outro povo, e estão num período de silêncio de Deus, porque o último profeta que Deus havia levantado era Miqueias, e isso já se fazia 400 anos. O povo já estava quase desistindo, estava acostumado com aquele sistema, estava acostumado já com aquela ordem, com aquela forma de viver, com aquela forma de trabalhar, sobre o domínio e a opressão dos romanos. 400 anos que Deus não falava. 400 anos sem Deus falar, né, irmãos? Às vezes, se Deus não fala um mês aí com a gente já quer ficar triste, emburrado. Ah, porque eu estou passando essa opressão, porque eu estou passando essa situação, e Deus não fala comigo, e Deus não age, e Deus não levanta ninguém, e não se abre uma porta. E a gente já pensa em largar a igreja, já pensa em largar o ministério, já não quer mais ir na igreja, já não quer mais tomar uma santa ceia. Só que não é que porque Deus não está falando, que Deus não está agindo. Não é porque Deus não levantou ninguém, que Deus não está trabalhando, aleluia. Não é porque Deus está no silêncio e o meu coração está doendo e está machucando, que Deus não é comigo. Deu a enchente, Deus levantou algum profeta para ir lá falar contigo? Fala para mim, pode levantar a mão se alguém. Na enchente aí, quando a gente estava em abrigo na casa de alguém, de favor, Deus levantou alguém para falar com algum de vocês? Comigo não. Ninguém morreu de fome. Talvez teve que atrasar o almoço, talvez não comeu o bife de picanha, mas não faltou o arroz, né, pastor? Não faltou água, não faltou o leite para o teu filho. Ah, mas eu perdi tudo dentro de casa. Mas tu não tem cama lá de novo? Deus não falou com ninguém, não levantou nenhum profeta para falar. Mas eu tenho cama para deitar e para dormir. Eu tenho um fogão lá que a minha esposa cozinha. A enchente umedeceu e estragou todo o alimento da minha despensa. 4, 5, 6 freezers de carne que tinha dentro da loja estragou. Dentro de casa o que tinha na geladeira estragou. Perdi tudo. Não faltou alimento. Eu voltei para casa, o freezer está cheio. Eu comi um churrasco hoje meio-dia. Deus não falou, Deus se calou, mas a provisão veio, aleluia. Deus estava trabalhando da mesma maneira, e vou te dizer como Deus trabalhou no coração das pessoas nesse período de enchente.
Como Deus mudou pensamentos e quebrou vaidade e orgulho no nosso coração, nesse pequeno período em que Ele nem sequer falou nada. Não é porque Deus está quieto que Ele não está no controle de tudo. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está agindo ao meu e ao teu favor. E eles estão nesse período de silêncio agora. E é agora que vai aparecer Jesus. E João Batista testificando: é esse o Filho de Deus, esse é o libertador, este é o Cristo. E a notícia se espalha. Jesus agora chama os seus discípulos, eles começam a comentar uns para os outros. E eles dizem: foi esse que está escrito na lei, a quem os profetas também escreveram. Cristo é a promessa que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo de número 14. Logo após que Deus cria o homem, cria a mulher, a Bíblia diz que o próprio Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem ali e manda com que ele dominasse sobre tudo. Abençoou e disse: multiplica, enche a terra. Mas só que logo em seguida que Deus presenteia o homem com um jardim. Imagina o próprio Deus plantar um jardim. E a Bíblia diz que no meio do jardim tinha a árvore da vida. Não demorou muito para aparecer a serpente e começar de conversinha com Eva. Não, mas não é assim. Certamente tu não vai morrer. Come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Acho que todos conhecem a história. Estou acelerando para passar que o tempo corre. Eva peca, Adão peca. Estão debaixo de uma maldição. E a Bíblia diz que do suor do teu rosto tu vai comer, Adão. Sabe que muitas vezes eu botei a culpa dos meus problemas, muitas coisas em Adão. Esse Adão desgraçado. Quem que ele tinha que comer lá do fruto proibido? Tivesse ficado de boa, estava lá no paraíso, estava lá legal, dominando sobre tudo, até que um dia o Espírito Santo me repreendeu. Todo dia tu está diante da árvore da vida. Todo dia tu está diante da árvore do conhecimento do mal, que é o pecado, representa o pecado. Todo dia a gente está diante daquilo que é certo e diante daquilo que é errado. E o que tu decide fazer? A escolha não era só de Adão. A escolha é minha ainda. A escolha ainda é tua, aleluia. Todo dia a gente está diante da árvore da vida, do caminho que te leva à vida, do caminho que te leva à salvação. E todo dia a gente está diante também do caminho que te leva à perdição. Mas eu acho lindo que mesmo que Deus tivesse que expulsar Adão do paraíso. Por quê? Por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus não deixa com que tenha pecado na sua presença. E Deus descia no paraíso, no Éden. Passeava, conversava, abraçava. Tinha intimidade, tinha comunhão com Adão. Por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi, e é até ainda hoje, ter comunhão comigo e com você. Porque Adão, eu e você, nós somos a criação de Deus.
Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus quer isso todo dia. Deus quer isso a todo momento. Aí Satanás foi lá, colocou as patas, né? E roubou a comunhão. Roubou o acesso, interferiu no acesso de Adão e Deus. Mas Deus já proveu a solução. Já falou para a serpente: maldita tu és entre todos os animais da terra. Tu vai rastejar sobre o teu ventre, sobre o teu ventre todos os dias. Tu vai comer pó da terra. E eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E da semente da mulher vai surgir um que vai pisar na tua cabeça. E tu vai pisar o seu calcanhar. Ali já está uma das primeiras promessas. Ali estava a promessa de que surgiria alguém que acabaria com a maldição. Qual maldição? A maldição em que o homem não tenha mais acesso a Deus. Cessaria com a maldição do pecado. A Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. E o que é pecado? Pecado significa transgressão à lei divina. Tudo aquilo que vai transgredir, tudo aquilo que vai desobedecer às leis e à ordem divina. Você sabendo ou não. Ou seja, não tem aquela desculpa: ah, Senhor, eu não sabia. Não importa, é pecado. Mas eu não tive intenção. Mas é pecado. Então, havia uma maldição sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher. A maldição do pecado. Pecado este que separa-nos de Deus. E o pior de tudo, quando Cristo veio, Cristo ainda falou assim: ó, não somente se vocês fizerem, mas se vocês olharem e atentar, se vocês pensarem errado no coração de vocês, não precisa nem fazer, mas já cometeram pecado. Muitas vezes a gente não consegue controlar as nossas ações, que dirá os nossos pensamentos. É por isso que o próprio Cristo ainda fala: de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E o pecado entrou no mundo. E como o próprio Deus falou, tu vai ter suor quando tu trabalhar, e cardos e abrolhos vão brotar junto no meio das tuas plantações. Vai ser difícil. Vai ser difícil a vida para ti, até o dia em que tu voltar para o pó. Por quê? Porque do pó tu foi formado. Repara, antes do pecado não tinha suor. Antes do pecado não tinha cardos e abrolhos. Antes do pecado não tinha doença. Foi o pecado que começou a trazer doenças. A vida no jardim, ninguém precisava de cadeira de roda. A vida no jardim do Éden, antes do pecado, não tinha morte, não tinha luto, não tinha tristeza, não tinha doenças, não tinha sangramento, não tinha drogas, não tinha crime, não tem assassinato, não tem planos, não tem fofoca contra a tua vida, não tem mágoas. No plano original, no jardim do Éden original, o qual Deus formou, sem a intenção de que tivesse qualquer indício de mágoa, ou de angústia, ou de tristeza.
do jardim perfeito de Deus. Não tem preocupação com conta. Não tem ansiedade, Michele. No jardim original onde Deus criou para o homem, não tinha ansiedade. Mas o pecado entrou. E o mal começou a dominar. E surgiram então as doenças, e surgiram as mortes. Surgiram mortes, brigas entre irmãos, a ponto de um irmão matar o outro, já logo em seguida da criação. Começou a ter mentira, engano, e começou a ter inveja, porque Deus aceitou a minha oferta, porque Deus não aceitou a tua. E já começaram as guerras e os homens se matando por conta de que estas terras são melhores e eu quero possuir, e essa aqui é minha, e essa mulher eu quero. Começou a ter prostituição. O pecado começou a abundar sobre o mundo. Graças a Deus que hoje Cristo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado tomou conta. Agora já se fazem 400 anos que Deus não fala, mas eles estavam debaixo de uma promessa. Uma promessa que cessaria com essa maldição. Põe para mim livro de Jeremias 23:5. Agora eles estão vivendo sob o domínio de Roma, se esforçando, se matando para pagar imposto, para pagar as suas contas. Tem que andar pianinho, senão ia preso, senão ia para a forca. Mas havia uma promessa que dizia: virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. 2 Samuel 7,16. Muitos já não criam mais. Muitos dos judeus naquela época, muitos no meio do povo de Deus, já não acreditavam mais que viria um Messias. Mas tinha uma promessa: a tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Isaías 9, 6 e 7. Deus estava em silêncio. Deus não levantava profeta. Mas existia uma palavra, existia uma promessa. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E é este rei que eles tanto aguardavam. E quando Cristo veio, o que os judeus fizeram com Cristo? Fala para mim. Crucificaram Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Cristo foi crucificado por quem? Pelos próprios judeus. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Afinal de contas, olha esse tipo de profecia. Vai vir um Deus, vai vir um, do trono de Davi está se referindo, no último versículo que a gente leu. Mas o trono dele vai ser para sempre, vai julgar com justiça e com juízo. O que eles pensavam? Vai vir alguém muito rico, muito poderoso, montado num cavalo branco, vai colocar os romanos para correr,
vai acabar com os impostos, vai acabar com a opressão. Não vão mais precisar pagar IPVA, IPTU, imposto de renda, taxa de cartão. Era isso que eles esperavam. Um governo terreno que melhorasse o padrão de vida, que melhorasse a saúde, que melhorasse a educação, a segurança. Só que Cristo não veio dessa maneira. E eles crucificaram Cristo. E tu sabe o que Cristo falou ao meu coração até essa tarde? Você sabe quem, por acaso, que vai acabar trazendo isso? O povo de Israel até hoje aguarda o Messias deles. Mateus 24, 24. O povo de Israel até hoje aguarda o esperado Messias. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Puxa para mim, 2 Tessalonicenses 2 e 9. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A Bíblia está se referindo ao anticristo. O anticristo vem para trazer uma falsa paz. Vem com a eficácia, a mando de Satanás, com poder e com sinais e com maravilhas terrenos. Aparentemente vai acabar com as guerras, vai estabelecer um novo plano de governo, uma ordem mundial, uma única moeda, vai acabar com a fome, vai trazer a paz, vai trazer saúde, vai trazer educação para todo mundo. Era isso que Israel esperava, é isso que Israel espera até hoje. Sabe o que é pior disso, pastor? Tem gente dentro da igreja que está aguardando pelo anticristo. Ah, irmão, misericórdia, que é isso? Eu não. É sim. Tu sabe por quê? Tem muita gente que está depositando a sua fé no homem. Ah, porque agora se o Bolsonaro ganhar, agora vai melhorar. Ah, porque se a Juliana ganhar, vai melhorar o Dourado. Ah, porque se é o Lula agora vai ficar bom. As pessoas brigam por causa disso, pastor. E esquece que a tua vida está na mão de Deus. Quem te criou, quem te formou, quem te escolheu, quem te guarda, quem te protege, é simplesmente Deus. Quem te deu livramento já várias vezes foi Deus. Quem proveu o alimento lá na enchente foi Deus. Quem enfrentou a cruz lá no Calvário para pagar o preço do teu pecado foi Cristo. A gente tem que parar de entrar nesses conflitos, nessas coisinhas, brigando por homem, por governos, e a gente tem que entender que quem cuida da nossa vida é Deus. Quem nos provê, quem provê o alimento e tudo na nossa vida é simplesmente Deus. Maranata, Maranata. Porque para mim, pastor, se do jeito que está, para melhorar vai ter que vir um anticristo, e eu vou ter que colocar um sinal dele na minha mão, na minha testa, e dizer eu pertenço a Satanás, então eu não quero. Então eu prefiro fazer como João diz: eis que vem em breve, certamente vem. E ele exclama, e eu prefiro exclamar como João: Maranata, a hora vem.
se você tem a esperança ainda de ver um governo que vai acabar com as tuas dores, com as tuas lutas e as tuas dificuldades no teu dia a dia, eu lamento te esperar, mas você está esperando o anticristo. Esse mundo não tem mais nada para nós. Sabe, irmãos, eu sempre li e aprendi que as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, estavam designadas a 7 períodos que a igreja estava passando, iria passar pela terra. E a última igreja, a carta é: sei que tu não és frio e nem quente, mas que tu és morno, e porque tu és morno eu te vomitarei. Esta seria a igreja do fim. A igreja que não diz mais, como os discípulos diziam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não, a igreja de hoje, ela diz: hoje eu tenho ouro e tenho prata, mas fica aí deitado, porque o poder para te dizer levanta e anda eu não tenho mais. A igreja do fim é a igreja que diz: porque eu estou abastado de dinheiro e de nada eu tenho falta. Mas Cristo está dizendo: mas eu te digo que tu és cego, pobre e nu. Te aconselho que compres de mim, aleluia, vestes brancas. Mas olhando para esse texto agora, eu tenho um pingo de esperança, pastor. Porque a palavra diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E aí eu pude entender o que Cristo estava falando lá na sua palavra. Os músicos podem tomar já o lugar. Vai louvar, pastor? Tá. Porque Cristo, quando está dizendo que haverá guerras e rumores e terremotos e pestes e tempestades em vários lugares, Ele estava dizendo que isso será o princípio das dores. A igreja que é morna, nem quente nem fria. Não estou falando de nós, irmãos. Eu creio que aqui tem uma igreja de verdade, um povo que adora Cristo de verdade. Mas se a gente for olhar no geral, a igreja está mais relacionada a dinheiro do que a adoração. A igreja no Brasil, ela está mais relacionada ao que ela pode proporcionar, ao quanto ela pode arrecadar. Logo, uma igreja que não ora, que não jejua, que não busca a presença de Deus, que não faz o que é reto, que não anda em justiça. As maldições acabam caindo sobre a terra. Então, a medida, meu irmão, quando Cristo está falando assim, ó, isso é o princípio das dores. Cristo está relacionando estas coisas com dores de parto. A mãe sabe que o filho vai nascer quando? Quando as dores se intensificam, sim ou não? Conforme diminui o espaço entre uma contração e outra, ela está sabendo que o filho está nascendo. E o que Cristo está dizendo é: veio enchente, então se demorar para vir outra, é porque Cristo está voltando. Veio uma pandemia, se demorar para vir outra, é porque Cristo está voltando. O clamor de Maranata é um clamor de uma igreja que já está cansado de viver no mundo perverso, no mundo corrompido, no mundo que não busca a Deus, que não teme a Deus, que não anda em justiça. A igreja do fim é uma igreja que está cansada em viver tempos de injustiça, onde fazer aquilo que é certo parece que é errado, onde a gente vê que aquilo que é errado está todo mundo aplaudindo. Pode aumentar um pouquinho, e você te coloca de pé, irmão.
A igreja do fim é a igreja que vai ser obrigada a casar homossexuais aqui dentro da igreja, pastor. E a igreja vai dizer: não, nós não aceitamos, porque não condiz com a palavra de Deus. A igreja do fim é a igreja que vai ser proibido pregar sobre Cristo. E nós vamos dizer: mas como? Se este é o fundamento da nossa fé. A igreja do fim será a igreja que será perseguida. Serão crentes que serão mortos. E eles já não aguentam mais viver na terra. A igreja do fim, ela tem certeza que não tem mais nada aqui para elas. Então elas vão clamar como João: Maranata. Maranata. Atos 1:4, coloca para mim. Os discípulos agora seguem a Cristo, acompanham a Cristo, estão esperando tudo aquilo que Cristo irá fazer. Mas Cristo acaba parando numa cruz. O Salvador, o Remidor, o Messias, o esperado, agora está diante de uma cruz. O sonho acabou. E ele é levado para um sepulcro. E eles já estão entristecidos, voltaram às suas vidas, estão até pescando. Mas daqui a pouco alguém vem e diz: ó, o Messias não está lá. O Messias não está mais no sepulcro. Só tem as suas vestes. E eles estão todos juntos. E agora Jesus vai aparecer. E determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, próximo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Passa. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-me, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O que eles esperavam era isso, mas Cristo vem com a próxima. Pode ir seguindo. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os, ele se foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido acima do céu, há de vir assim como para o céu o fiz. É nesse momento que cai a ficha de João dos discípulos. E ele começa a lembrar das profecias. E ele começa a lembrar das palavras. E ele começa a lembrar da maneira em que Cristo encarou a cruz por eles, da maneira em que Cristo apagou a maldição do pecado. E ele começa a lembrar quando Cristo chamou separadamente para o momento da transfiguração, o dia em que ele estava na ceia com Cristo, e ele pôde reclinar a sua cabeça. Ele pode lembrar de como foi bom estar com Cristo. E agora já João, idoso, bem velhinho, lá na ilha de Patmos, Deus dá a revelação de todo o livro de Apocalipse para ele. Ele consegue entender tudo. E a única coisa que ele lembra era do toque, do abraço de Cristo. Tudo que ele lembra é como era bom estar com Cristo, assim como Adão teve lá no Éden.
Aí ele entendeu todo o plano original da salvação de Cristo. E ele entrega toda a revelação, escreve o Apocalipse, e no final ele encerra: Maranata. Eu entendi, Senhor. Eu entendi o teu plano, eu entendi o teu propósito, eu entendi o amor, eu entendi tudo que o Senhor fez por mim. E ele encerra dizendo: eu te amo, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vem. E a tua noiva, Senhor, e o Espírito clamam: Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E diante dessa palavra eu quero perguntar: tem alguém aqui que ainda não recebeu a salvação? Que ainda não aceitou a Cristo? Se tem alguém, passa aqui agora, passa correndo. Eu não vou ficar insistindo, não. Mas a tua oportunidade é agora. Cristo foi ao Calvário, venceu a morte por mim e por ti. Mas tu precisa tomar uma decisão. Mas tu precisa aceitar, tu precisa levantar a mão e dizer: eu quero receber esta salvação. Eu quero voltar ao plano original com Cristo, de estar com Cristo, de ter comunhão com Deus. Se tu quer aceitar a Cristo, é agora. Se não, vamos orar. Vamos estar orando. Cristo deu uma ordem aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, aleluia, a toda criatura, aleluia. E ele disse que não vai nos deixar sozinhos, não. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, aleluia. Então, se tu já aceitou a Cristo, tu tem uma missão agora. E começa bem pertinho, sabe aonde? Meu filho ainda não é convertido, então começa a orar por ele, começa a pregar para ele. Vai, não precisa ir até o fim do mundo não, mas vai e prega o Evangelho a toda criatura. O meu vizinho ainda não é convertido, o meu tio, a minha mãe, a minha irmã não é convertido, então prega. Prega a palavra, diz que Cristo está voltando. Fala para eles: esse mundo não tem mais nada a oferecer, mas Cristo foi nos preparar lugar, e quando voltar, certamente Ele vai nos levar junto com Ele. Melhor do que estar aqui na terra é estar no céu. Melhor do que estar com o prefeito, com o presidente, é estar com o dono do ouro, da prata, é estar com o dono da vida. Ninguém vai te dar segurança a não ser Cristo. Ninguém vai prover o teu alimento do dia a dia a não ser Cristo. Ninguém vai te proteger do acidente, do assalto, da bala perdida a não ser Cristo. Tua vida está nas mãos de Cristo. Aleluia. Vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, Maranata. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Paizinho querido, por este momento no qual estamos em tua presença, Pai. Senhor, nós reconhecemos que este mundo não tem mais nada para nós, Pai. E nós declaramos que nós aguardamos, Paizinho querido, a tua vinda. Nós aguardamos o dia em que o Senhor virá romper os céus, Paizinho querido. O dia em que o Senhor irá nos chamar pelo nosso nome, Pai. Um novo nome, Senhor. Nós aguardamos, Jesus querido, pela tua vinda. Nós declaramos que nós te amamos, que nós te adoramos, que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti, Pai. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Obrigado porque o Senhor enfrentou a cruz do Calvário em nosso lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu acesso ao céu. O Senhor nos deu acesso a Deus, Pai.
Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado, Pai. Obrigado, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Jesus. Limpa o nosso coração, limpa nossas vestes, Paizinho querido. Nos ajuda a andar em santidade na Tua presença, Pai. Que quando o Senhor voltar, nós possamos estar com as nossas vestes brancas. Que nós possamos ter ganhado mais vidas para Ti, Senhor. Usa a nossa vida, Paizinho querido, aqui na terra enquanto o Senhor não volta. Usa-nos, Pai, nós nos colocamos à Tua disposição, Pai. E acrescenta dons, acrescenta ferramentas em nossas vidas, Senhor, para ganhar almas para Ti, Jesus. Derrama da Tua unção, derrama da Tua graça, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas mais e mais, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor tem nos concedido até hoje, Jesus. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Jesus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Guarda os nossos, Jesus. Quando as dores de parto aumentar, Jesus. Quando os sofrimentos na terra aumentarem, Jesus, guarda a nossa casa. Nos cobre com o Teu sangue, Jesus. E nos ajuda a permanecer firmes na Tua presença, Pai. Nos ajuda a permanecer firmes, Pai, debaixo das Tuas promessas, Jesus. Porque as Tuas promessas não falham. Muito obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. O Rabai, te amamos, Jesus. Te amamos.